Torcedor vascaíno, que sexta-feira deliciosa para acordar sorrindo e já começar o dia falando do nosso Vascão. A ressaca da vitória de ontem em São Januário não é daquelas que incomodam, é daquela que dá orgulho. Não foi só uma vitória comum, não foi uma vitória com cara de classificação daquelas que mudam o clima e fazem todo mundo acreditar que a maré ruim ficou para trás. O Vasco da Gama está oficialmente nas quartas de final da Copa do Brasil e cá entre nós fazia tempo que a gente não vivia uma noite assim, com o time jogando bem, dominando e a torcida saindo do estádio com o peito estufado de felicidade. Ontem, meu amigo, o caldeirão de São Januário ferveu. O time não só ganhou, mas convenceu. Desde o primeiro minuto, deu para sentir que o clima era outro. O Vasco fechou o jogo com mais de 70% de posse de bola. E não é aquela posse vazia de quem só fica trocando passe sem saber o que fazer. Era posse de quem estava no controle, de quem sabia o que queria. Foram 24 finalizações contra apenas 7 do CSA, e dessas 8 foram no alvo. O adversário coitado só acertou uma. O gol saiu cedo no segundo tempo com o camisa 10, Brian empurrando para as redes, e dali em diante foi administrar e mostrar que a vitória não escaparia. Essa atuação foi o que a torcida esperava há semanas. Já tínhamos visto o Vasco superior em outras partidas, como contra o Grêmio, também em São Januário, mas sem transformar essa superioridade em resultado. Era como se o time esbarrasse em uma barreira invisível, criava, chegava, mas não balançava as redes. Ontem essa barreira caiu, a bola entrou, e junto com ela parece que a zica foi embora. 7 jogos sem vencer é tempo demais para um clube do tamanho do Vasco, e essa vitória chega como um sopro de esperança, como o início de uma nova fase. Olhando para a temporada, ainda não dá para ignorar os números frios. São 43 jogos até aqui, com 13 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. Um aproveitamento que não condiz com a grandeza do clube, mas o futebol é um esporte de momentos e às vezes basta uma vitória como a de ontem para virar a chave. O próprio Fernando Diniz, no pós-jogo, falou sobre essa possibilidade. Ele deixou claro que o time agora está entre os 8 melhores da Copa do Brasil e se matematicamente cada um tem 1/8 de chance de ser campeão, por que não sonhar? O treinador destacou a importância de pensar jogo a jogo, mas reconheceu que se a classificação não viesse, o clima hoje seria de frustração e pessimismo. E o Diniz, além de falar do jogo, fez questão de exaltar a torcida. Ele disse que o que viu em São Januário foi mais do que apoio, foi um espetáculo à parte. Desde antes do apito inicial, as arquibancadas pulsavam e, segundo ele, é preciso aprender a jogar no mesmo ritmo dessa torcida, que é apaixonada e diferente de qualquer outra. Palavras fortes, mas que quem esteve lá sabe que são verdadeiras. Agora, se a classificação e a vitória já são motivos suficientes para animar qualquer vascaíno, o noticiário desta sexta-feira vem para deixar o dia ainda mais especial. É que o novo reforço colombiano, o ponta André Gomes, de apenas 22 anos, está chegando ao Rio de Janeiro. Jovem, habilidoso e pronto para jogar, ele chega por empréstimo, mas com uma cláusula que praticamente obriga o Vasco a comprá-lo. No futuro, uma aposta alta que mostra que a diretoria enxerga potencial no garoto. Mas as novidades não param por aí. O clube está muito próximo de anunciar também um zagueiro que atua no futebol europeu. As negociações estão avançadas e a ideia é que ele seja apresentado já na próxima semana. E não estamos falando de qualquer zagueiro. A busca é por alguém que chegue para liderar, para organizar o sistema defensivo e assumir a braçadeira de capitão, se preciso. Um jogador que não apenas jogue, mas que eleve o nível de quem estiver ao lado dele, como já vimos acontecer em outros clubes com reforços de peso. O perfil desejado é claro: força física, velocidade boa, saída de bola, mas sem depender da altura como principal atributo. E alguns nomes já começam a circular nos bastidores e entre os torcedores mais atentos. Um deles é o francês Chancel Mbemba, com passagens por Newcastle, Porto e Olympique de Marselha, atualmente livre no mercado. Outro é o belga Jason Denayer, experiente e rodado, e também sem contrato no momento. Tem ainda o campeão do mundo Samuel, um titi que se encaixa perfeitamente nas características pedidas, e por fim, o brasileiro Diego Carlos, revelado no São Paulo e com carreira consolidada na Europa, mas que não deve seguir no Fenerbahçe sob o comando de José Mourinho.
Independentemente de qual desses nomes fecha, a expectativa é alta. O Vasco precisa de um zagueiro assim há tempos, alguém que chegue e coloque ordem na casa. Enquanto ele não vem, Diniz vai improvisando. Ontem, por exemplo, escalou Hugo Moura na zaga e gostou do que viu. O volante mostrou força, velocidade e boa saída de bola, características que o treinador valoriza para quem joga nessa posição. O próprio Hugo, depois do jogo, admitiu que não é a mesma coisa que jogar como volante, mas disse que está disposto a aprender e ajudar o Vasco onde for necessário. E é isso que o torcedor quer ver: jogadores comprometidos, que entendam a responsabilidade de vestir essa camisa e que não se escondam nos momentos difíceis. A vitória de ontem pode ser apenas o primeiro passo, mas foi um passo firme daqueles que apontam para um caminho melhor. Hoje o clima é de alívio, de esperança renovada e de ansiedade para ver o que essa nova fase vai trazer. Com reforços chegando e a confiança voltando, quem sabe o sonho de levantar a Copa do Brasil não deixe de ser apenas um sonho. E se ontem a vitória já foi motivo de festa, a sequência dos acontecimentos deixa o torcedor ainda mais inquieto. De expectativa. Isso porque não é apenas o resultado que empolga, mas sim o contexto em que ele aparece. O Vasco vinha acumulando noites de frustração, jogos onde parecia que a bola simplesmente se recusava a adentrar. E mesmo quando a atuação era sólida, o placar não refletia o desempenho. A vitória contra o CSA não foi apenas um alívio, foi uma afirmação de que esse elenco pode sim entregar mais. O futebol apresentado no primeiro tempo foi um cartão de visitas para o que a torcida espera ver daqui para frente. Pressão alta, movimentação intensa, triangulações rápidas e a confiança para arriscar finalizações de fora da área. Não houve aquela hesitação de rodar a bola até perder a paciência, houve vontade de buscar o gol desde os primeiros minutos. E o curioso é que essa mudança de postura não veio acompanhada de grandes alterações táticas. Diniz manteve a base do que vinha treinando, mas o time entrou em campo com outra energia, talvez pela necessidade urgente de quebrar a sequência sem vitórias. O fato é que quando a bola do Bryan balançou as redes no início do segundo tempo, parecia que uma nuvem cinza se dissipava sobre São Januário. O estádio inteiro respirou junto e dali pra frente a partida se tornou quase um treino de luxo, com o Vasco tocando a bola e criando mais chances enquanto o adversário se via sem forças para reagir. Essa classificação às quartas de final da Copa do Brasil é simbólica não apenas pelo torneio em si, mas pelo que ela representa no psicológico do grupo. É a chance de provar que, mesmo com altos e baixos na temporada, o time pode chegar longe e disputar títulos. A própria fala de Fernando Diniz, ao dizer que agora o Vasco tem um oitavo de chance de levantar a taça, foi recebida pela torcida com um misto de otimismo e cautela. Afinal, se existe um momento para sonhar, esse momento é agora, quando o ambiente começa a mudar e os reforços começam a desembarcar. E por falar em reforços, o nome de André Gomes agitou a colina histórica nesta sexta-feira. O jovem colombiano não é apenas mais uma peça para compor elenco, mas sim alguém que chega com potencial de ser titular imediatamente. Sua velocidade e habilidade no 1 contra 1 são exatamente o que o Vasco precisa para variar as jogadas ofensivas e não depender apenas da construção pelo meio. Aos 22 anos, ele traz aquele frescor que pode contagiar o elenco e oferecer novas alternativas ao treinador. Mas o capítulo mais aguardado dessa história talvez seja o da defesa. Desde o início da temporada, é evidente que o setor defensivo carece de uma figura de liderança, alguém que imponha respeito e organize a linha de trás. E agora, com a informação de que o clube está em tratativas avançadas para trazer um zagueiro europeu, a imaginação do torcedor voa longe. O perfil descrito é, claro, um jogador com força física, agilidade, boa saída de bola, mas que não necessariamente se destaque pela altura. Esse detalhe já eliminou alguns nomes e fortaleceu a especulação sobre outros. Entre os nomes ventilados, cada um traz um tipo diferente de esperança. Chancel Mbemba, por exemplo, carrega da experiência de ligas de alto nível e uma carreira sólida em clubes tradicionais. Jason Denayer, por sua vez, traz a versatilidade e a experiência de diferentes estilos de jogo, algo que pode ser muito útil no contexto brasileiro.
Samuel Umtiti, campeão do mundo, dispensa apresentações e traria não apenas qualidade técnica, mas também peso de camisa. Já Diego Carlos é o nome que mais empolga pelo vínculo com o Brasil e a carreira bem construída na Europa. Sua passagem por clubes como Porto Nantes, Sevilha e Aston Villa mostra que ele está acostumado a disputar jogos grandes e lidar com pressão. E é justamente a pressão que molda jogadores capazes de mudar o patamar de um time. O Vasco não procura apenas um defensor para completar o setor, procura alguém para ser a voz de comando, para se impor fisicamente e mentalmente e para inspirar os companheiros. Essa é a peça que falta para transformar um time competitivo em um time vencedor. A diretoria sabe disso, o Diniz sabe disso, e a torcida sente que esse movimento pode ser o ponto de virada da temporada. Enquanto o anúncio não sai, improvisos como o de ontem vão acontecendo. Hugo Moura, escalado como zagueiro, foi uma solução que deu certo diante das circunstâncias. O volante mostrou segurança, soube usar o corpo para proteger a bola e não se intimidou com a responsabilidade de iniciar jogadas de trás. O próprio jogador reconheceu que a função é diferente da que está acostumado, mas destacou a confiança passada pelo treinador e a disposição para ajudar o time onde for preciso. É esse espírito de entrega que o torcedor quer ver. O clima hoje é de ansiedade para saber qual será o nome escolhido para assumir o posto de xerife da defesa. E se depender da torcida, esse jogador já chega recebendo abraços e sendo tratado como peça-chave. A fase ruim fez com que cada detalhe positivo ganhasse um peso maior. E agora, com a classificação garantida e reforços a caminho, o imaginário do vascaíno começa a se encher de possibilidades. Por que não sonhar com uma campanha histórica na Copa do Brasil? Por que não vislumbrar uma vaga na Libertadores? O caminho é longo, mas a primeira pedra já foi colocada. O desafio agora é manter o nível de atuação que se viu contra o CSA e replicar essa postura nos próximos compromissos, especialmente no Campeonato Brasileiro, onde cada ponto pode fazer diferença lá na frente. A sequência de jogos não será fácil e a margem de erro é pequena. Mas com o Caldeirão de São Januário pulsando e o elenco ganhando opções, o Vasco tem todas as condições de construir algo sólido. O torcedor já mostrou que vai estar presente, cantando, empurrando e acreditando até o último minuto. E quando essa energia se encontra com desempenho em campo, é difícil segurar. Ontem, o primeiro tempo foi a prova disso, a pressão intensa, a torcida vibrando em cada roubada de bola. E o adversário acuado como se estivesse jogando contra 12. É essa atmosfera que precisa ser mantida. Não adianta fazer um bom jogo e depois voltar a oscilar. A consistência é o que transforma bons momentos em boas temporadas. E se o Vasco conseguir manter essa pegada aliado às peças que estão chegando, não seria exagero dizer que as perspectivas para o restante do ano mudam completamente. O futebol tem dessas coisas, um gol pode mudar. Um jogo, uma vitória, pode mudar um mês e uma contratação certa pode mudar uma temporada inteira. O torcedor do Vasco sabe disso, já viu acontecer antes e sente que talvez estejamos diante de mais uma dessas viradas. O time voltou a sorrir, o treinador voltou a elogiar e a arquibancada voltou a cantar alto. Agora é transformar esse momento em hábito, fazer com que cada jogo seja uma reafirmação da força do clube. Porque quando o Vasco joga como Vasco, a história costuma terminar com festa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro sempre foi movido por paixões, histórias e, claro, declarações polêmicas que agitam os bastidores dos grandes clubes. Nos últimos dias, um novo burburinho tomou conta das rodas de conversa esportiva. O ex-jogador do Ninho Vasco da Gama, Léo Pelé, resolveu romper o silêncio e expôs de maneira surpreendente críticas severas ao clube carioca. Sem papas na língua, o defensor, que teve uma passagem curta, porém marcante por São Januário, abriu o verbo em uma entrevista recente, reacendendo velhos debates sobre a estrutura e a gestão do gigante da colina. A repercussão foi imediata. E ainda que muitos torcedores tenham recebido com desconfiança as falas do atleta,
Outros afirmam que as críticas refletem problemas antigos, já conhecidos por quem acompanha de perto a trajetória vascaína. As redes sociais rapidamente viralizaram trechos da entrevista, colocando Léo Pelé no centro de uma polêmica que pode ter desdobramentos inesperados. Embora o jogador não tenha entrado em muitos detalhes sobre sua saída, as entrelinhas de suas declarações deixam a entender que o clima nos bastidores era pesado, com decisões administrativas e técnicas que, segundo ele, prejudicavam não só os atletas, mas também a imagem do clube diante da mídia e do mercado esportivo nacional. Segundo fontes próximas ao jogador, Léo Pelé vinha acumulando frustrações desde os primeiros meses de sua chegada ao Vasco, especialmente com a forma como era tratado internamente e com a falta de organização que ele teria presenciado no dia a dia do clube. As críticas não pouparam nem mesmo figuras de liderança dentro do vestiário, o que indica que a mágoa do defensor não se restringe à diretoria, mas também a forma como os próprios companheiros de elenco lidavam com as dificuldades enfrentadas pela equipe na época. É claro que, tratando-se de um rumor ainda não completamente confirmado por todas as partes envolvidas, resta saber até que ponto as declarações de Léo Pelé correspondem à realidade ou se estão sendo impulsionadas por ressentimentos pessoais ou até por alguma estratégia de marketing. No entanto, a entrevista gerou debates importantes sobre a estrutura dos clubes brasileiros e como determinados jogadores, mesmo os mais experientes, podem sentir-se desamparados diante da instabilidade e da pressão excessiva. A postura crítica de Léo Pelé parece ser reflexo de um ambiente que, segundo ele, desmotiva até os atletas mais comprometidos e apaixonados pelo esporte. O que, se confirmado, seria um duro golpe na imagem de um dos clubes mais tradicionais do país. Entre os trechos mais comentados de suas falas, Léo Pelé chegou a afirmar que o Vasco é um clube desorganizado e emocionalmente instável, o que pegou muitos torcedores de surpresa, especialmente aqueles que guardavam boa lembrança de sua breve atuação em campo. A surpresa maior, porém, foi o tom direto e amargo de suas palavras, contrastando com o discurso politicamente correto, geralmente adotado por ex-atletas ao falar de seus antigos empregadores. Ele teria dito ainda que ninguém sabia direito quem mandava e que os treinamentos eram caóticos sem qualquer padrão ou planejamento técnico. Tais afirmações colocam em xeque a imagem que a atual gestão tenta passar ao torcedor vascaíno e podem pressionar ainda mais os dirigentes a darem respostas convincentes à torcida e à imprensa. Enquanto isso, surgem especulações sobre outros ex-jogadores que poderiam vir a público nos próximos dias para confirmar ou negar o relato de Léo Pelé, o que só aumentaria o furor em torno do caso. Seja qual for a motivação do atleta, o episódio já conseguiu reacender velhas feridas no clube e trouxe novamente à tona as dificuldades que há anos impedem o Vasco de retomar uma trajetória consistente dentro e fora de campo. Há também quem questione o timing das declarações de Léo Pelé, afinal, por que justamente agora? Alguns jornalistas apontam para a possibilidade de que o jogador esteja em busca de holofotes ou tentando promover um novo projeto pessoal, como uma autobiografia ou até mesmo sua entrada no meio midiático como comentarista. Outros sugerem que ele tenha sido provocado por recentes comentários de dirigentes vascaínos que minimizaram sua passagem pelo clube, o que pode ter servido de estopim para sua resposta mais agressiva. Independentemente da motivação, a verdade é que a entrevista conseguiu exatamente o que parecia querer: gerar impacto. Ainda que o clube não tenha se manifestado oficialmente até o momento, o burburinho nos bastidores indica que a repercussão interna foi significativa e que reuniões já estariam sendo realizadas para definir uma postura pública diante da polêmica. A ausência de uma resposta imediata por parte do Vasco apenas alimenta ainda mais os rumores de que algo realmente incomum aconteceu durante o período em que Léo Pelé vestiu a camisa Cruz Maltina. Isso levanta questões sobre a transparência na comunicação do clube e a forma como situações sensíveis são tratadas quando se tornam de conhecimento público, especialmente em tempos de redes sociais tão influentes. Enquanto o torcedor
Vascaíno tenta digerir o conteúdo das falas do ex-jogador, especialistas da crônica esportiva dividem opiniões sobre a relevância da entrevista. Alguns a classificam como mais um episódio de ressentimento típico do futebol, onde jogadores insatisfeitos acabam desabafando após deixarem o clube. Outros, porém, acreditam que há indícios de que as críticas de Léo Pelé podem refletir problemas estruturais mais sérios e que não se limitam ao período de sua passagem. O episódio também evidencia o quanto o futebol atual está exposto à opinião pública e como as palavras de um ex-atleta podem provocar instabilidade e ruído em plena temporada. Mesmo que o clube opte por ignorar o caso publicamente, dificilmente conseguirá conter os efeitos das declarações nos bastidores e nas arquibancadas. A torcida, sempre atenta, já começou a cobrar explicações e até sugerir mudanças na diretoria. No fim das contas, o que parecia apenas um desabafo pessoal pode se transformar em um novo capítulo turbulento da história do Vasco. Caso outros ex-jogadores decidam se manifestar nos próximos dias, as palavras de Léo Pelé poderão ganhar ainda mais peso, consolidando uma narrativa que ameaça manchar a imagem de um dos clubes mais tradicionais e queridos do Brasil. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.